galerinha do meu canal. Quem tá falando é o Lucas, tá, gente? Que você já sabe, quem tá esquecendo o nome, ó. Meu nome é Lucas Fernandes Ramon de Macedo, esse é meu nome todo. Mas o meu nome verdadeiro é Lucas. Na verdade, é o meu primeiro nome, né? Primeiro nome do Lucas Fernandes, é o primeiro nome. O sobrenome é Fernandes. Igual de... Gente... Lava, lava, isso é do nada. Gente, desculpa por não ter gravado. É porque saiu um gol do Flamengo. Tava pensando se eu ia gravar, não ia gravar. Aí eu vou gravar. Só que já tinha voltado o gol do Flamengo. Para, caraca, vamos ganhar esse Brasileirão. Vamos ganhar esse Brasileirão, gente, que a gente é melhor. Caramba! Ele errou. Caraca, é essa hora que eu pedi pro meu pai me levar pra pracinha. 2h30. Ou meu pai me leva à noite ou à tarde. Assim. Certamente foi a melhor atuação na seleção de areia, principalmente pela maturidade, porque saiu atrás e soube aproveitar os melhores momentos. A garotada está aí fora. Enfrentando Portugal hoje, o Brasil, né? Talvez o maior clássico do mundo de futebol de areia hoje seja Brasil e Portugal. O Brasil venceu com autoridade na outra semifinal. Belarus ganhou de Senegal. Amanhã, meio-dia e meia, você acompanha ao vivo na tela do Sport TV. Aí o Michael tentando a arrancada, dá o bote por baixo. Acevedo prevalece, recupera pelo Bahia. Aí tenta o lançamento para o Iago Borduque. Tem o desvio de cabeça do Léo Ortiz e o Rossi se estica todo para evitar o escanteio. Rossi que no meio de semana completou 100 jogos com a camisa do Flamengo. Foi inclusive homenageado com um quadro nos últimos dias lá na Gávea. Parabéns, Rossi. Você é o melhor jogador mesmo. Melhor goleiro. O 18 minutos do brasileiro. Ao vivo para você na noite de sábado, o Super Sábado do Sport TV. Alexandre faz a tabelinha, tentou passar o Rezende. Passou o pé nele. Tá dormindo? Tá no chão. Nem ferrando. E como é que você conseguiu tirar isso aqui de lá da sala sem ela falar nada? Não sei. Falou nada. Ela não falou nada até agora. Não brigou comigo com ninguém. Chega aqui, ó, olha, paz. O quê? Eu não vou não. Bota o lanche aí, vamos. Não, mãe, não, mãe. Não, eu não vou ficar procurando essa mesa não. Eu sou filho de paraibano, então senão tá falando do dialeto que a gente entende aqui, né? Léo Ortiz. Aí o Pulgar. Na esquerda pro Alexandro. Pra você que não é do Nordeste, Cunha poderia ser traduzido como banho de caneca, mas não é caneca, é Cunha. É outra coisa. Cunha exatamente, que é do coco, né? Não é do coco. Desculpa, ele tá falando do chapéu. Vamos só ver se nossa leva aqui na direção do Bahia. Estourou pro meio. Depois do Bahia tira parcialmente. Thiago Borduque arredonda por ali com o Luciano Júnior. O Bahia não rifa a bola, consegue sair tocando. Gente, ele vai lançar aqui. A gente não vai conversar. Ai, gente, eu acho que tá muito baixo. Isso é jogo do Flamengo. Não tá agressiva, ela precisa ser agressiva, né? Esse é jogo do Flamengo. Consegue encontrar os espaços e acertar esse passe. Precisa que tenha essa linha, principalmente a de cima, encoste mais nos jogadores, aqueles que constroem um pouco mais as jogadas. A trava do Luiz Araújo voltou no Ramos Mingo, por isso o escanteio. O Luiz Araújo vai buscar a bola num daqueles cones, né, no sistema multibolas, em vigor aí desde o início desse campeonato. São 15 bolas à disposição por jogo, uma em campo e 14 distribuídas ali nas linhas laterais e linha de fundo. Luiz Araújo bate fechado na primeira trave, Alexandre desvia para a segunda. A defesa afasta a tentativa de voleio, a bola tá viva. Michael.
Vem de novo o Flamengo, cruzamento para a grande área. Tirou Ramos Mingo. Em Michael, repõe lá dentro. Conseguiu puxar de qualquer jeito ali o Lúcio Rodrigues. Passamos dos 20 minutos, é o primeiro tempo. Você curtindo ao vivo em todo o Brasil, na tela do Sport TV em 4K. As emoções do Campeonato Brasileiro com uma qualidade de som e imagem superior para deixar você ainda mais dentro de campo, se sentindo mais perto da ação. Varela. Esse é o Léo Ortiz. Outra vez Varela. Léo Ortiz trabalhando com o Gerson. Com a entrada do Luiz Araújo, ele recuando um pouquinho. Léo Pereira. Toca a bola o Flamengo, tem 46% de posse contra 54% do Bahia, mas está vencendo por 1-0 o rubro-negro. Alexandro. Pulgar. Léo Ortiz. Bruno Henrique foi lá para a grande área, lançamento para ele, nem para o Michael. Sai com tranquilidade para ficar com a bola o Marcos Felipe. Tem coisas que só acontecem na Copa do Brasil, de jogos improváveis a goleadas absurdas, mas tem que ver do melhor jeito, né? Copa do Brasil tem que ver no Sport TV. E você confirmou aí o número do jogo, a posse de bola maior para o Bahia, número equilibrado, né? Vantagem pequena, mas o Bahia à frente. Tomou a pancada o Gerson, a jogada seguiu porque o Flamengo ficou com ela. Tenta arrancar o Michael, consegue o toque por dentro, buscar o Bruno Henrique. Aí vem o corte do Gabriel Xavier. Resposta do Bahia, Lúcio Rodrigues. Recebe com liberdade, tenta arrancar, trabalha com o Rodrigo Nestor. Tem o Iago Botucci como opção. Gerson travou na primeira. O Léo Pereira chegou por ali também. O Léo Ortiz em definitivo agora para tirar pela defesa do Mengão. E aí o Flamengo tenta iniciar o contra-ataque. Arrascaeta no lançamento para o Michael. Gabriel Xavier tira na primeira, vai para o segundo lance. E é lateral para o Flamengo que permanece no campo de ataque. Oi, você vê que o Flamengo pressiona, rouba muitas bolas, tenta antecipação, mas o Bahia não abre mão do modelo de jogo, né? Ele vai saindo com aquela saída mais curta, um jogo mais aproximado, e é assim que ele vai tentando tirar um pouco o Flamengo ali do campo de ataque, né? Da marcação-pressão que tem feito, mas não tem conseguido muito, não. Observações da Ana Thaís Matos, do Maestro Júnior, os comentaristas do Sport TV e do Premier deste sábado à noite para você aqui no Maracanã. 1-0 para o Flamengo, 17º gol do Mengão, melhor ataque 9-28. Tem também o Arrascaeta, artilheiro agora com 7 gols. É o time com mais posse de bola, com mais passes por jogo, que chega de novo perto da área. Gerson, Varela, tentou a enfiada e o Bandeira está parando para marcar a posição de impedimento. Tá no coração, tá no Brasileirão, tá no Sport TV. Eu saí aqui para essa força para você se sentir livre. Esse é o para você. Lava, lava. Daqui a pouquinho, no intervalo campeão, você vai ver os gols deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Mirassol 2, Corinthians 1, Grêmio 1, Bragantino 1. Vitória 2, Vasco 1, Fortaleza 5, Juventude 0. Tudo para você daqui a pouquinho no intervalo campeão. São 5 jogos hoje, 4 partidas amanhã e um jogo na segunda-feira. Também com transmissão do Sport TV. Segunda tem mais Brasileirão ao vivo para você, 8 da noite, direto do Allianz Parque. A bola vai rolar para Santos e Ceará. Você confere ao vivo na tela do Sport TV com a Isabelle Moraes, com a Aline Calandrini e com o Sérgio Xavier. Aquecimento no ar a partir das 7. A bola rolando às 8 para Santos e Ceará, fechando a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o Ramos Mingo, voltando para o Marcos Felipe. Foi titular da meta do Bahia nesses últimos anos. Aí perdeu espaço nessa temporada para o Ronaldo. Só que o Ronaldo está machucado. Então está indo agora para o seu 7º jogo seguido como titular. O Marcos Felipe, que foi revelado pelo Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Titular do Bahia nesses últimos 2 anos. Jean Lucas divide, ganha no pé de ferro, faz o toque bonito à frente. Luciano Juba, clareou para o Lúcio Rodrigues, pode até bater, preferiu virar para o Kaique. Ele domina, está dentro da grande área, conseguiu grande drible do Alexandre, espalma Rossi! Rossi, é o melhor goleiro! Colocou no meio, Jean Lucas, vai voltar para o Kaique, a bola desviada vai fora! Mas o Kaique fez uma fumaça danada lá pelo lado direito. Olha o corte que ele dá para cima do Alexandre, ó. Puxou, aí cai pro pé direito, solta a pancada. O Rossi cai para fazer a defesa. E
veio na jogada aproximada, EV, veio trocando passes desde o campo de defesa, né? O Flamengo não conseguiu dessa vez fazer a pressão, porque fez uma pressão média, não foi lá em cima, né? Já vai administrando melhor e conseguiu agora o Bahia, né? Sair da primeira pressão e conseguiu chegar na jogada do Kaique ali dentro da área. Maestro Júnior, o Flamengo lidera o placar 1-0, mas o Bahia já chegou perigosamente 2 vezes depois do gol. Principalmente agora, né? Essa boa defesa do Rossi na jogada individual do Kaique. Teve aquele Tô chute do atrapalhando, Rodrigo desculpa. Nestor. E agora essa boa defesa do Rossi. Na finalização do Kaique. Kaique fez o gol da vitória do Esquadrão contra o Palmeiras lá em São Paulo. Na última partida do Bahia fora de casa no Campeonato Brasileiro. Aí a bola virada para o Gerson. Luiz Araújo. Varela ali por dentro. Luiz Araújo prende, toca atrás para o Gerson. Tinha uma Arrascaeta pertinho dele, preferiu trabalhar com o Léo Pereira. Pulgar. Lá para a esquerda, Michael. Aí que volta no combate. Em cima da cama, vai ficar aí pro outro lado. E a cama agora vai dormir. Aí o Léo Ortiz. Abertura para o Varela. Luiz Araújo pediu na frente, o Varela atrás por dentro. Agora sim faz a abertura para o Arrascaeta. Cruzamento na grande área, deu aquela fatiada para a segunda trave, estufa o peito o Acevedo. E deixa a bola tranquila para o Marcos Felipe. Aqui no Maracanã são 16 jogos na história entre as duas equipes, somando todas as competições. 11 vitórias do Flamengo, 3 empates e um único triunfo do Bahia no Maracanã em 1994. Aí o Rezende ficou no chão. E segundo a arbitragem, o último toque foi do jogador do Bahia, do Acevedo. Lateral para o Flamengo. Chegamos a 27 minutos. Amanhã, não se esqueça, a partir do 12:30, vale a sua torcida pelo heptacampeonato do Brasil na Copa do Mundo de Futebol de Areia. Brasil e Belarus. Transmissão do Dandan Pereira com todo o time do Sport TV. Bola rolando 12:30. Direto das Ilhas Seychelles. Brasil até agora 5 jogos, 5 vitórias. Hoje despachou Portugal na semifinal. Será que vem a 7ª estrela aí? Amanhã o Brasil luta pelo hepta. Bola rolando a partir do 12:30. Gerson. Pulgar. Abertura para o Alexandro. Aí faz o toque atrás para o Pulgar. Léo Ortiz. Gerson se movimenta ali por dentro. Ele rola para o seu parceiro de zaga, Léo Pereira. Pulgar. Alexandro. Tem o Michel para trabalhar com ele ali. Prefere trazer por dentro, rola no Arrascaeta, tabelinha para o Bruno Henrique. Clareou, bateu com desvio, a bola amortecida vai fora, escanteio. Sai mais uma triangulação, mais uma tabelinha do Flamengo, a finalização do Bruno Henrique. É porque não tem espaço, Evê, como eu já comentei anteriormente, né? Os 5 homens que ficam à frente da defesa, eles bloqueiam exatamente. Também gosta de jogar muito entre os laterais e os zagueiros, né? Com essa formação de 5 homens ali, realmente fica difícil. Por isso que o jogo ele começa a ser girado de um lado para o outro até aparecer uma oportunidade. 6º escanteio do jogo, todos eles para o Flamengo. Você viu o destaque aí na sua tela. Luiz Araújo manda de curva no desvio do Léo. A bola passa aqui para o outro lado. Vem Gerson. Mantém o Flamengo no campo de ataque. Arrascaeta. Outra vez Gerson. Lançamento na inversão. Luiz Araújo, quando tentou o cruzamento, foi travado pelo Kaique. Lateral para o rubro-negro. Luiz Araújo entrando antes dos 15 minutos do primeiro tempo no lugar do Alan, que saiu sentindo uma contusão. Luiz Araújo é o jogador que mais vezes entrou em campo pelo Flamengo na temporada, hoje fazendo seu 23º jogo, a maior parte das vezes, como hoje, vindo do banco. Começou muito bem o ano, com 4 gols nas primeiras 10 partidas, mas tem um jejum aí de 2 meses ou 13 jogos sem marcar. O último gol dele foi em 8 de março, diante do Vasco. Arrascaeta. Léo Ortiz. Outra vez Arrasca. Luiz Araújo tentou girar, Rezende veio para o desarme, lateral para o Flamengo. Os caminhando já para a marca dos 30 minutos do primeiro tempo, é um super sábado do Brasileirão para você aqui na tela do Sport TV. Já já no intervalo campeão, os gols deste sábado, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha o lançamento na direção do Varela. Ele pisa na bola, dá um tapinha atrás para o Luiz Araújo. Recomeça o Flamengo com o Gerson. Aí ele vira para o Léo Pereira. Alexandre passou na esquerda, bola para ele, tem o Michael ali perto. Ele prende e toca atrás. Léo Pereira, pro Léo Ortiz.
Gerson. Fica com a bola o Flamengo. Gira de um lado para o outro para tentar encontrar os espaços. Varela para o cruzamento na direção do Bruno Henrique. A defesa mergulha para tirar ali com o Ramos Mingo. Segunda bola é do Mengão. Pulgar. Léo Pereira. Outra vez Eric Pulgar. Olhou para a grande área, ameaçou o lançamento. Aí preferiu tocar curtinho. Léo Ortiz. Gerson. Luiz Araújo escorou. O Gerson trabalha com o Léo Pereira. O Flamengo com paciência desce para o campo de ataque. Não se arrisca. Outra vez aí o Léo Pereira. Com o Léo Ortiz. O Varela escora para o Gerson. No meio de dois ali. Tocou meio na fogueira para o Léo Ortiz. Vai conseguir arredondar para o Léo Pereira. Aí o Bahia adianta as peças. Faz uma pressão rápida na saída de bola. O Flamengo consegue passar a primeira linha. Aí vai ter mais campo para jogar. Varela dá um tapa por trás da zaga. Luiz Araújo cruzou na direção do Arrascaeta no meio do caminho. O Ramos Mingo para tirar. Se passa pelo Ramos Mingo. O Arrascaeta ia estar de frente para o Marcos Felipe para tentar fazer o segundo do Flamengo. Aí o Acevedo. O Flamengo aperta na marcação e consegue forçar o erro do Bahia. O Flamengo dominando o jogo nesse momento, Ana. E o legal, olhando, né, do ponto de vista do Bahia, porque o Rogério começa fazendo uma saída de 3, aí o Flamengo começa a pressionar, ele muda para 2 linhas de 4, o Flamengo faz o gol, ele faz uma linha de 5, trazendo um pouco mais o Kaique para ser esse jogador para se desgastar um pouco mais no lado direito, né? E aí ele arruma um pouco mais, organiza mais o Bahia da forma defensiva, ainda que o Flamengo siga bem, firme, roubando bola, ocupando o campo de ataque, defensivamente o time do Bahia estabilizou um pouco mais. Michael para cima do Acevedo, a bola chegou no Bruno Henrique. Deu vantagem o Daronco porque o Flamengo ficou com a bola. Aí o Léo Pereira manda para a grande área, subiu para tirar Luciano Juba. Segunda bola é do Flamengo. Tá ganhando a disputa física na batalha pelo rebote. Léo Ortiz. Aí mandou com mostarda demais aqui na direção do Arrascaeta. Tá no coração, tá no Brasileirão, tá no Sport TV. Você quer muito Brasileirão? Então bora pro Premier. 9 jogos por rodada, confrontos exclusivos e a transmissão que ninguém faz igual. Baixe o app do Premier e assista tudo de onde quiser. Vê? Opa! O Pulgar estava perto do Felipe Luiz agora e aí fez um sinal na coxa de que estaria sentindo alguma coisa. O Felipe Luiz perguntou se dava para continuar, disse que sim. Mas é uma preocupação o Pulgar agora. Lembrando que o Pulgar está pendurado com 2 cartões amarelos. Se for advertido hoje, não enfrenta o Botafogo no próximo domingo às 6h30. Clássico carioca na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Araújo. Se projeta o Varela, ele traz para dentro, faz um cruzamento fechado direto para as mãos do Marcos Felipe. Nem Bruno Henrique conseguiu antecipar, nem a bola passou para o Michael. Fica com ela o Marcos Felipe, mais uma chegada do Flamengo aqui no Maracanã. E ver sobre o Pulgar está sentindo, inclusive o Felipe já olhou para o Everton Araújo que está aqui no banco e falou, fica atento. Pulgar que é um dos líderes de roubos de bola do time. Só o Wesley e o De La Cruz, na média, roubam mais bolas do que o Pulgar nesse time do Flamengo. Ele foi o principal ladrão de bolas do Flamengo nos 2 últimos anos, em 2023 e 2024. Luciano Juba. Volta aí para o Marcos Felipe. O goleiro do Bahia tenta a ligação direta. Sobe bem, se antecipa ali o Léo Pereira. Ramos Mingo quase se atrapalha. Apertou o Luiz Araújo. Sai com ela Luciano Juba. Rodrigo Nestor. Bom toque por dentro. Jean Lucas tentou fazer a parede. Mas a segunda bola fica para o Flamengo. Léo Pereira. Carrinho do Gerson. Valeu a raça do camisa 8. O torcedor do Mengão gostou. Conseguiu conectar o Michael, que já cortou o Acevedo. Vai avançando o Michael. Rolou para o Arrascaeta. Girou em cima da marcação. Ela volta. Luiz Araújo. Varela. Ainda se recompõe a defesa do Bahia, mas o Flamengo continua no ataque. Pulgar. Léo Ortiz. Esse último lance faz o torcedor do Flamengo aumentar o volume aqui no Maracanã. Você ouve aí, o Sport TV coloca você dentro do campo. Transmissão em 4K com qualidade de som e imagem superior para você no Super Sábado do Sport TV. Alexandro. Pulgar.
Outra vez Alexandro. Abertura na esquerda para o Michael. O torcedor do Flamengo gostou do drible. Vem o lançamento na direção do Bruno Henrique, que saiu para ficar com ela, o Marcos Felipe. Aí movimenta rapidinho. Está jogando com o Rezende. Ninguém aperta, ninguém dá o bote, ele vai avançando. Empurra aqui para a ponta esquerda para o Iago Mordu, que chega junto, o Léo Ortiz e cede o lateral. Toca a bola no Bahia. Jean Lucas. Esse é o Gabriel Xavier. Rezende. Aqui na esquerda, Ramos Mingo. Iago. Escorou o Jean Lucas. Bola volta para ele, agora ele fica de frente, consegue a bola enfiada para o Luciano Juba. Aguarda na área o Lúcio, vem o cruzamento no desvio para trás. Que bola perigosa. Pulgar toca para trás, é escanteio para o Bahia. Tocou para trás sem querer no último recurso, né? Você vê que quando o Bahia tem espaço, tem uma movimentação, tem sempre uma metida de bola vertical para que o companheiro fique numa posição privilegiada para dar seguimento à jogada. A gente falou sobre esse lado esquerdo do Bahia que causa problemas aos adversários. Luciano Juba recebendo do Jean Lucas. E aqui pelo lado esquerdo saiu a jogada. Aqui pelo lado esquerdo também é o escanteio. Que o Luciano Juba vai bater 5-6 no Bahia lá na grande área para tentar a finalização. A bola vem a meia altura da primeira trave. Casquinha. E o último toque para fora. Ramos Mingo acabou desviando. Dos 7 gols que o Bahia fez no Campeonato Brasileiro, 6 saíram pelo lado esquerdo. Exatamente com a combinação Juba, Jean Lucas e Eric Pulga, que hoje começa como opção no banco, mas é um dos jogadores mais importantes do Bahia no ano. E aqui a gente vai buscar a imagem do Pulgar. Não vai dar para ele, né, Bruno? Não vai dar, não. Everton Araújo vem aí. E a gente tem um lance para mostrar para você aqui, o momento em que o Pulgar se lesionou. Vamos rodar já já. Aqui, ó. O momento em que ele coloca a mão na coxa. Alguma coisa ali pro Rossi. Sentindo a parte posterior da coxa. E o Nasca sinalizando a troca. Então, o Flamengo já queimando mais uma substituição. E mais importante do que isso, já queimando a segunda janela, né? São só 3 com bola rolando. As substituições no intervalo não contam para essa janela, mas só pode parar o jogo mais uma vez. O Felipe Luiz. E aqui por um ângulo que a gente não tinha mostrado ainda, a Arrascaeta, quem diz que tem só 1,74 m, né, Thaís Matos? Subiu que nem camisa 9. Perfeito, né? Salta com uma perna de costas praticamente ali, foi muito feliz no lance o Arrascaeta, tá muito atento, artilheiro do campeonato, né? Um meio artilheiro do campeonato, isso é muito legal de destacar. Agora, Eve, você estava falando sobre o lado esquerdo do Bahia, né? Como funciona muito bem. No jogo de hoje, tanto o Juba quanto o Jean Lucas, eles não têm aquela aproximação que tem com o Eric Pulga, com o Everton Ribeiro, com o Cauli. O Nestor tem que aproximar mais. Ele fica muito atrás da linha de passe, né? Então eles têm que ficar trabalhando entre eles e falta esse terceiro elemento. E o Nestor tem que fazer essa função para ele ter uma opção de jogar por dentro, não necessariamente ter que esticar o passe toda hora. E o Pulgar falando aqui com o Felipe Luiz, enquanto o Everton Araújo está entrando em campo aí com a camisa número 52. Pensando que ele tinha esquecido alguma coisa ali na hora que ele entrar, voltou correndo lá pro banco. E agora tá no gramado aí, o camisa 52 do Flamengo. Segunda substituição por contusão do Flamengo. Mais cedo, o Alan deu lugar ao Luiz Araújo. É uma perda, principalmente porque o Pulgar tem um senso de colocação, de antecipação muito grande. É ele que dá, vamos dizer, o equilíbrio ao meio campo quando o Flamengo está sem a bola. O Everton é garoto ainda, tem muita coisa que aprender. E tem uma dificuldade muito grande quando ele recebe na saída de bola essa bola de costas para o adversário. Aí o impedimento marcado. Tá no coração, tá no Brasileirão, tá no Sport TV. Abriu a conta na Novidade. Novidade? Lá você usa o combo criador de aposta combinada. O pagamento ele é fixo. Vamos chegando a 40 minutos, é o primeiro tempo. Super sábado do Brasileirão para você curtir sempre no sábado à noite. Um bom jogo do Brasileirão aqui na tela do Sport TV, com a transmissão em 4K, qualidade de som e imagem superior para você. Vai ver coincidências ruins, né, nesse caso para o Flamengo, porque os dois são volantes e os dois sentiram a coxa direita antes do intervalo, né? E ainda no primeiro tempo. Pois é.
Situação complicada para o Flamengo, também para o futuro, né? Para essa sequência importante que o Flamengo tem. Jogo da Libertadores no próximo meio de semana, clássico com o Botafogo no próximo fim de semana. Olha o Bruno Henrique. Olha que ele tenta o cruzamento, a bola desvia, é escanteio para o Mengão. Você vê nesse primeiro tempo, você falou muito pouco, né, o nome do Bruno Henrique. Eu acho que 3 vezes, mas É porque ele fica enfiado no meio dos zagueiros e principalmente por esse modo de defender do Bahia, fica pior ainda. Porque ele é um jogador de velocidade. Como essa jogada agora, né, que precisa de espaço para poder ele mostrar, né, o seu talento. jogando entre aspas no sacrifício aí, fora de posição, o Bruno Henrique. Arrascaeta na cobrança do escanteio, bola de curva, tentou subir o Everton Araújo. A segunda bola é do Luiz Araújo. Bola aqui para a direita. Arrascaeta fatiou para o meio da área. Acabou dando de presente. Está jogando o Luciano Juba. Rezende. O Flamengo aperta. Na passagem ali, houve a falta em cima do Jean Lucas. Posse de bola para o Bahia. E aí o Pulgar chegando no banco e mostrando, ó, a parte posterior da coxa direita ali, o incômodo que fez com que o Pulgar se retirasse do jogo. EV, Oi, fala, Jupa. o Bahia também tem compromisso pela Libertadores no meio de semana, vai jogar na Colômbia contra o Nacional de Medellín, jogo importante, e no domingo também tem clássico, vai enfrentar o Vitória lá na Arena Fonte Nova. E nesses 2 dias que antecederam essa partida, logo depois do jogo nacional, o Rogério Ceni acabou perdendo um atacante importante também, jogador no elenco, que é o Ademir. O Ademir teve uma lesão, também ficou fora do jogo de hoje. Eles vão tentar recuperá-lo para que ele possa viajar para a Colômbia e participar do jogo Nacional de Medellín. O Ademir, que tem 6 passes para gol na temporada, é o vice-líder em assistências do Bahia em 2025, só fica atrás exatamente do Luciano Juba. Ademir que joga ali pelo lado do campo, né, com o pé invertido na ponta direita. Um jogador que surgiu muito bem no América e que é muito útil ao time do Rogério Ceni. Léo Pereira, 42 para 43 minutos, lançamento na direção do Michael. Fica com ela o Marcos Felipe. O Juba falou aí do clássico contra o Vitória, né, que o Bahia faz como mandante no próximo final de semana. Na outra rodada do Campeonato Brasileiro, visita o Grêmio no jogo que vai ser domingo às 11 da manhã, lá em Porto Alegre. Enquanto que o Flamengo, na rodada seguinte, a do clássico contra o Botafogo, vai até o Allianz Parque jogar contra o Palmeiras. Veja só o tamanho desse jogo, no outro domingo. Agora vem o Luiz Araújo, tenta a arrancada, abre um espaço na entrada da área, coloca para o Michael. Arrascaeta guarda o cruzamento, Bruno Henrique na segunda trave, bola atrás para o Alexandro. De novo Luiz Araújo, pelo meio, rolou dentro da área, Gerson dominou, tentou bater de bico. Ela desviou no Gabriel. A defesa do Bahia afasta parcialmente. Aí briga o Lúcio contra 2 do Flamengo. A arbitragem marca a falta. O Combo Combate e Premier está de volta para você curtir o melhor do mundo da luta e a maior cobertura do futebol brasileiro. Assine já. As nossas câmeras passeando aqui pelo Maracanã para mostrar as reações e as expressões, que é verdade, da torcida que vem acompanhar de perto o duelo entre Flamengo e Bahia pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Ramos Mingo, na condição de capitão do Bahia, vai lá argumentar com um pouco mais de tempo aí pra cima do Daronco, reclamando alguma coisa. E o tricolor de aço sai jogando. Ramos Mingo. Volta pro Marcos Felipe. Acevedo, pressionado pelo Michael. Aí o Kaique não conseguiu dar sequência na jogada. A pressão do Flamengo funciona. O Rodrigo consegue forçar o erro e recupera a posse de bola. 1 para o Flamengo, 1 marcado por Arrascaeta. O 7º dele no Campeonato Brasileiro, artilheiro do Brasileirão, o 10º no ano. 0 para o Bahia. Daqui a pouco no intervalo campeão, os gols dos outros jogos deste sábado, mais 4 partidas já encerradas pelo Campeonato Brasileiro. Mirassol ganhou do Corinthians, Grêmio e Bragantino empataram, o Vitória virou para cima do Vasco, o Fortaleza goleou o Juventude. Já que a gente mostra tudo para você no intervalo campeão. Em Léo Pereira. Alexandro. Volta na marcação o Rodrigo Nestor. Bola passa pelo Arrascaeta. Chega no Léo Ortiz. 3 minutos. Vamos até 48. Bola forte aqui para a direita. O Luiz Araújo conseguiu evitar a saída. Domina, fica de frente para a marcação. Aí fatia com força para recomeçar lá com o Léo Pereira. Alexandro.
Abriu o Michel na esquerda, ele lançou na direção do Luiz Araújo, brigou lá em cima, e aí sangue frio do Gabriel Xavier para recuar de longe para o Marcos Felipe. Ramos Mingo. Voltando para o Marcos Felipe. Bola forte lá para o Acevedo. Ele matou no peito o segundo bandeira, a bola ainda estava dentro de campo. Então, tudo isso está valendo. Vem o Bahia. Lúcio. Mais boa inversão, boa abertura aqui para a esquerda. Luciano Juba. Consegue o corte em cima do Luiz Araújo. Toca de lado para o Lúcio, dividiu com o Gerson. Prevaleceu o Gerson. E na sequência, a falta a favor do Flamengo. Falta em cima do Arrascaeta, o autor do único gol do jogo. De novo aqui o Gerson no desarme, o Luiz Araújo no toque. E o Arrascaeta, na sequência, sofrendo a falta. Varela com o Léo Ortiz. Aí para o Léo Pereira. Reta final do primeiro tempo, já estamos nos acréscimos aqui no Maracanã. Vamos até 48 nessa primeira etapa, já chegamos à marca dos 46 e 30. Arrascaeta. Toca de lado para o Everton Araújo, que entrou no lugar do Pulgar, que saiu lesionado, sentindo ali um incômodo. Lesionado, talvez seja um termo um pouco forte. Quem chegou agora sentiu um incômodo, pediu para sair. Aí vem o lançamento na direção do Bruno Henrique. Vai lá o Marcos Felipe para ficar com a bola mais uma vez. Bahia, depois que o Flamengo abriu o placar, criou uma grande oportunidade. Boa defesa do Rossi num chute do Kaique. Teve uma outra finalização do Bahia. Tentativa do Rodrigo Nestor. Aí o Luciano Juba. Rezende. Apertado pelo Gerson. Se perder aqui é perigo. Mas o Gerson forçou demais a marcação ali e acabou cometendo a falta. 30 segundos finais desse primeiro tempo no Maracanã. O Flamengo com essa vitória subindo provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 17 pontos do Bragantino, as mesmas 5 vitórias, mas levando vantagem no saldo de gols, 13-4. Então o Mengão fica na frente. Lúcio dividiu com ele o Léo Pereira, apertou também o Everton Araújo, a segunda bola é do Flamengo, e o Gerson foi puxado pelo Rodrigo Nestor. Aí o torcedor do Flamengo fazendo a festa em família aqui no Maracanã. Rodrigo Nestor puxando o gesto. E o Anderson Daronco fecha o primeiro tempo no Maracanã. Em cima da marca dos 48. 1 para o Flamengo, gol marcado pelo Arrascaeta. 0 para o Bahia. O Arrasca aos 7 minutos do primeiro tempo. Você vê ele saindo aí. O artilheiro do Campeonato Brasileiro com 7 gols marcados. 7 gols no Brasileirão, 10 gols no ano. Para o Arrascaeta, que faz o início de 2025 espetacular. Na média de participação em gols, melhor até do que Tô aquele jogando ano aqui, tá, gente? mágico de 2019. Mobile. Agora eles vão saindo, os nossos repórteres Bruno Cortes e Fábio Jupa. Dei canetinha. Aguardam os personagens ali para registrar a palavra dos jogadores nesse intervalo aqui no Maracanã. Evê, Opa, tô aqui com o Jean Lucas. Jean, qual é o ajuste que tem que ser feito no intervalo agora para o Bahia voltar para o segundo tempo e igualar esse placar? Eu acho que a gente tem que pressionar mais a bola e lá na frente a gente segurar um pouco mais, trabalhar um pouco mais a bola. A gente está recuperando a bola, tá acelerando. É jogo do Flamengo, não é jogo do... É posse de bola, então a gente está É sofrendo um jogo. pouco com isso, mas quando a gente tiver um pouco mais a bola, a gente trabalhar, eu acho que a gente tem muita ocasião para fazer o gol. Agora que o professor vai falando, a gente melhor no segundo tempo e conseguir um empate. Legal, obrigado, Jean Lucas. Bruno? Coloca no 30. Quem deu o cruzamento ali pro gol do Esse jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo, a gente não tem que ficar. A casa inteira não tem que ficar ouvindo o jogo do Flamengo, não. Cruzeiro, empate com o Central Córdoba. Quanto importante foi ter feito logo um gol no início, para você também ter participado da jogada, feito o cruzamento ali pro gol do Arrascaeta, para essa torcida. Mãe, não tá Cara, a escorrendo. gente tá se dedicando, tá dando o nosso melhor. No decorrer do ano a gente vai oscilar algumas partidas, né? Como é normal. Mas estamos de cabeça erguida, estamos trabalhando, estamos dedicando, estamos buscando sempre ganhar, sempre fazer o gol.
Abaixa essa televisão, abaixa! Abaixa! Eu tô gravando, mano. Você tá gravando. Você tá gravando, você tá gravando aqui. A televisão tá cá. A gente de lá da cozinha, a gente tem que estar ouvindo. Eu acabei de abaixar, você veio aqui e aumentou. Obrigado, Michel. TV. Valeu, Bruno. Valeu, Juca. Ouvindo personagens aqui no Maracanã. Bota lá Vamos no a um 26 rápido onde eu botei. intervalo e voltamos daqui a pouquinho com muito mais pra você. Continue ligado, continue ligada. Tá no coração, tá no Brasileirão, tá no Sport TV. Copa do Brasil na tela do Sport TV, tem que ver. 92 times de todo o país. Uma Copa que todo ano promete e entrega. A Copa do Brasil. Quer ver times do Brasil inteiro pau a pau? Claro! Quer ver goleadas absurdas? Eita! Quer ver zebra, né? Que teu negócio é dedo no olho e gritaria? Copa do Brasil, irmão. Esquece. A emoção do mata-mata. O comando dos jogadores. A reação da torcida. Os golaços. A bola balança a rede. Os momentos surreais. Bateu com desvio. Gol. Os títulos inesquecíveis. Campeão da Copa do Brasil. Pra viver tudo isso é só ver. Mas tem que ver do melhor jeito. Aí tu tá falando minha língua, minha querida. Tem que ver com aquecimento, com transmissão em 4K, com o melhor pós-jogo, com a melhor equipe. Copa do Brasil tem que ver no Sport TV. O fechamento Sport TV já tá no ar. E tá só começando. Começou o Campeonato Brasileiro e começou o fechamento, cara. Começou o fechamento e veio pra ficar forte de novo. Apenas uma manchete aí, né? O campeão voltou, hein? Palavra do Eric Faria. Calma, Eric, calma. Convidados especiais, análises de qualidade e tudo que você precisa saber para fechar a semana. Todo domingo, ao vivo, depois do último jogo da rodada. Tá no fechamento? Tá no Sport TV. Fala, galera. Aqui é o Lucão. Olha o balaço chegando no desvio lá dentro. Lucão! Vem com a gente em busca do heptacampeonato na Copa do Mundo de Futebol de Areia. Climão na Copa do Mundo. E o Brasil desfilando. É o Brasil na final, domingo, aqui no Sport TV. É isso, convite feito, encontro marcado. Brasil e Belarus. Amanhã, a partir de 12h30, bola rola. E o Sport TV transmite ao vivo para você a grande decisão da Copa do Mundo de futebol de areia da FIFA, com o Brasil tentando a sua 7ª estrela. Falando em estrela, estou aqui com o Maestro Júnior, com a Ana Thaís Matos, são só duas. Mas eles vão comentar os melhores momentos do primeiro tempo. Jogo tranquilo pro Flamengo, né, Maestro? Aquela pressão inicial, né, nos 15 minutos deu certo, né, porque conseguiu a vantagem. Depois o Bahia conseguiu organizar melhor a sua parte defensiva e conseguiu criar, né, aquela ótima oportunidade com o Caio, com a boa defesa do Rossi. Me chamou a atenção também no Flamengo, não sei se o Maestro concorda, fisicamente, o time inteiro, nos 45 minutos, né, jogando praticamente o jogo todo no campo de ataque, proporcionando muito pouco espaço para o Bahia, né? O que ajudou muito o Bahia foi um jogo aproximado. Quando ele consegue jogar mais próximo, ele consegue envolver um pouco mais o Flamengo e chegou naquela situação do ataque na finalização do Kaique. Mas foi assim, dentro da realidade, o Flamengo foi melhor. O Bahia que aos poucos conseguiu ir neutralizando um pouco mais esse ímpeto do Flamengo jogando em casa. A passe do Michael é perfeito, mas é a movimentação do Arrascaeta que é complicada até para quem está marcando, né? Porque ele vem de trás como aquele elemento surpresa. Aqui o giro do Lúcio e o tiro do Rodrigo Nestor, bola passando à esquerda, e logo depois veio a melhor oportunidade de gol do Bahia, que obrigou o Rossi a fazer uma grande defesa, uma jogada que teve um grande drible, inclusive, do Kaique para cima do Alexandro. Aqui, ó, ele recebe na direita, consegue passar bem para o Alexandro, finaliza de pé direito e o Rossi faz uma ótima defesa.
Essa jogada foi bonita, que ela começa lá no campo de defesa, o Bahia vem trocando passes, envolvendo a marcação até a finalização do Kaique. Você vê que é difícil para você marcar, porque a perna boa do Kaique, né, é aquela que ele abre para achar o ângulo, né? Quando o Alexandre tenta fechar, ele já dá um corte pro lado direito. Aí os números da primeira etapa, o Flamengo com mais posse de bola, mais finalizações, 3 chutes no alvo do Flamengo, 1 finalização no alvo do Bahia, o Flamengo com 7-1 nos escanteios, com uma maior precisão de passes também, e foram 14 desarmes, 11 do Flamengo, 3 do Bahia no primeiro tempo. Nós fazemos mais uma rápida pausa e na volta o intervalo campeão mostra para você gols deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Outras 4 partidas já movimentaram a rodada. Continue com a gente. Tá no coração, tá no Brasileirão, tá no Sport TV. Tá na área começando. A gente já começa a estar na área muito antes, né, de entrar no ao vivo, porque a gente já começa dando uma olhada no espelho, que é o roteiro que vai ter no programa do dia. Mas ao vivo é ao vivo. Resumo da rodada do fim de semana no Campeonato Brasileiro. Pronto, foto enviada, agora partida mais. Bora. O programa tem como característica ser um aquecimento para algum grande evento do dia, grande jogo, que tem repórteres nos estádios, né, faz aquele esquenta que a gente chama às vezes antes do aquecimento do Sport TV. Cheguei! Durante o ao vivo, ali no ponto, com a galera do controle, a gente vai alinhando com o diretor e tentando atualizar. Muito obrigado pelas informações. Volto sempre para a Ele saiu 1h ou 2 horas. Muito boa noite, Que vídeo! No ar. A WSL nunca foi fácil. Encarar esse mar é para poucos. Alguns buscam a volta por cima. Outros surfam por mais títulos. Mas todos querem fazer história. Em 25, eles vão deixar tudo de si. Vão fazer o que sabem. E você? Tá pronto pra ver? Tá na WSL? Tá no Sport TV? Brazilian Storm. Fenômeno da mata. Voltei! Quando acham que ela acabou, é aí que ela fica mais forte. Tá pronto pra torcer? Tá na WSL, tá no Sport TV. Quanto vale um grito de campeão? Entrar em campo pelas nossas cores. Quanto vale mostrar para o país inteirinho quem é o rei do Nordeste? Com a transmissão que ninguém faz igual, né? A Copa do Nordeste vale muito, minha joia! Com o Premier dá jogo. Assine já! Existe aniversário dia 24 de maio. Intervalo campeão de volta aqui do Maracanã, 24 graus de temperatura no Rio de Janeiro. Já já o segundo tempo de, por enquanto, 1 para o Flamengo, 0 para o Bahia pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas outras 4 partidas já movimentaram o Brasileirão neste sábado. Então a gente vai conferir tudo o que aconteceu, chegando Eusébio Rezende e os lances da rodada. Olha, Mirassol e Corinthians, Depay foi cobrar o pênalti com cavadinha e aí facilitou a vida do goleiro Walter. Perdeu uma grande chance ali, Depay. Escanteio cobrado, Kaká de cabeça faz 1-0 pro Corinthians. Subiu muito o Kaká para fazer o gol do Corinthians. Mirassol no ataque, Edson Carioca fazendo o primeiro do Mirassol.
E o gol da vitória vem com o Gabriel. Assim, o chute desviado, o Gabriel completa antes da bola passar a linha. Placar final 2-1 pro Mirassol, para cima do Corinthians. No Barradão, Vitória e Vasco. Logo aos 32 do primeiro tempo, Mateuzinho foi expulso após acertar uma cotovelada em Paulinho. Aí o árbitro anulou o cartão amarelo e mostrou o vermelho para o Mateuzinho. Primeiro gol do Vasco, cruzamento de Piton para a cabeçada de Verrete, 1-0 Vasco. Cruzamento na cabeça do Verrete e não deu para o goleirão. Renato Kaiser vai empatar para o Vitória, depois de uma confusão na área, levantamento na área. Ali a zaga do Vasco não cortou e o Renato Kaiser em condição legal empata o jogo. Baralhos cruzou, ajeitada de cabeça para o gol do Renato Kaiser. O Mosquito ajeita de cabeça, a condição era legal. E o Renato Kaiser faz o segundo no Vitória com um jogador a menos, conquistando uma vitória importante. E a torcida fez muita festa no Barradão, olha que festa legal. É a torcida do Vitória. Grêmio e Bragantino na Arena do Grêmio. Lançamento de Bright White. Amuzu, com muita categoria, dominou, puxou pro pé direito e bateu no cantinho, 1-0 pro Grêmio. Tá virado pra mim. E agora a gente coloca o cronômetro. Você tá revendo aí? A gente vai colocar um cronômetro assim. A gente coloca o cronômetro agora pra você e mostra que 29 segundos após a saída de bola, o Pita empatou pro Bragantino. Em cima da cama. Bola chega Tá no em cima Pita, da bem minha cama, da minha posicionado, coxa. Ô, Lucas, aqui, por que você botou a toalha se você não fica em cima da toalha? Repetição, o outro ângulo, o gol de empate do Bragantino. Fortaleza, Juventude, cruzamento de Bragantino pro gol de Lucero. 1-0 Fortaleza. Marinho invadiu a área e tocou na saída do goleiro. E Breno Lopes completou antes da bola entrar. Lucero tocou para Pochettino, que acertou um ângulo belíssimo no gol do Pochettino. Coloquei em 27. Kevin Andrade tocou para Lucero. Fazer o segundo Coloquei em dele 26, no gol do 4 do Fortaleza. E o Caleb fechou a goleada. 5 pro Fortaleza. Mãe! Não tô escutando nada. Olha só, vou sair. Vou comer lá na cozinha. Não, coloca no 26. Não. No 26. Você tá surdo, Lucas. Terminaram e contando também o resultado parcial aqui do Maracanã, a vitória do Flamengo por enquanto em cima do Bahia por 1-0. O Flamengo com essa vitória está indo aos mesmos 17 pontos do Bragantino, que empatou com o Grêmio. São as mesmas 5 vitórias para os dois lados, só que o Flamengo fica à frente no saldo de gols 13-4, por isso o Flamengo na frente do Bragantino, os dois com 17 pontos. O Palmeiras joga amanhã 16, o Cruzeiro também joga amanhã 13, é exemplo do Fluminense. O Bahia está perdendo, está ficando com 12, o Ceará vai jogar na rodada 11 pontos, Corinthians, Fortaleza e Mirassol, que já jogaram, tem 10 pontos. Virando a página, 11ª posição para o Internacional e para o Atlético Mineiro, que ainda vão jogar 9 pontos. O Vitória, que já jogou 9 pontos, a exemplo do Grêmio. O São Paulo, que vai jogar, tem os mesmos 9 pontos, mas só tem uma vitória. O tricolor paulista, por isso, é o último. Onde o Globoplay? Deixa eu escrever. Ainda a turma dos 9 pontos. Depois o Botafogo, que ainda joga na rodada com 8. O Vasco, que já jogou, tem 7 pontos e abre a zona de rebaixamento, onde também está o Juventude, que perdeu, foi goleado pelo Fortaleza. Fecham o Z4, o Santos com 4 e o Sport com 2. O Santos e o Sport ainda jogam na rodada. Algo dos resultados de mais cedo chamou a sua atenção, principalmente o jogo do Vasco. Jogando mesmo fora de casa, com um jogador a mais, saiu na frente e tomou a virada do Vitória. Então, lógico que vai chegar um treinador novo, né, que vai ter que implementar os seus conceitos, que não são fáceis de ser absorvidos em pouco tempo, mas o Vasco entrando nessa zona de rebaixamento começa a complicar bastante. Vamos ver quase 16 minutos de intervalo e nem sinal dos times voltarem. Uma outra coisa que chamou a atenção, que a gente viu mais cedo no Brasileirão, Ana, é o ditado que diz que futebol não aceita desaforo, gol não aceita desaforo. O Mendes foi desaforado e o Corinthians acabou pagando por isso. Pois é, tem que saber que do outro lado tem o Walter, né? Um goleiro rápido, que conhece Gente, eu vou dar um feliz dia né? das mães pra você. Não soube entender Tá? esse momento, uma derrota Que perigosa vocês pro ficam com as Corinthians, suas né? Que pode ser mães, ultrapassado tá? na tabela, Amanhã o dia inteiro. com atuações e com uma das E amanhã eu vou fazer o melhor dia da minha mãe. Amanhã eu vou contar pra vocês. Imagens da reação do Negrete ao gol marcado pelo Arrascaeta. Para mostrar para você, vamos dar uma olhada?
Eu vou fazer o melhor dia pra você, tá? Amanhã, tá bom? Eu vou comer uma pizza, hein? Tamo junto, Negrete. Valeu. Aí, a reação ao gol do Arrascaeta, o 7º dele no Campeonato Brasileiro. O Flamengo já voltou, o Bahia vai voltando agora. Vamos ver se teremos mais alterações. Lembrando que o Flamengo já usou 2 paradas no primeiro tempo para substituições. Chegamos a 17 minutos de intervalo. O Flamengo deu desde que terminou o primeiro tempo. O Bahia também, Evia. Então, o Bahia não fez nenhuma substituição ainda. O Flamengo já fez 2, usando 2 paradas. Então, o Flamengo só pode parar o jogo mais uma vez para fazer substituições. Não vai usar a janela do intervalo. Então, se quiser usar 5 substituições, o Felipe Luiz vai ter que trocar 3 de uma vez só na próxima e última parada do Flamengo. Apita Anderson Daronco, a bola volta a rolar aqui no Maracanã. Vamos juntos na tela do Sport TV e do Premier em todo o Brasil. Você curtindo as emoções da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, 1 para o Flamengo, 0 para o Bahia no Maracanã. Aí o Léo Ortiz, que com uma cabeçada acertou o travessão, quando o jogo ainda estava 0-0. Léo Pereira. Alexandro. Voltando com o Léo Pereira. Léo Ortiz. Everton Araújo. Trabalhando com o Varela. Gerson. Até aqui, até esse ponto do campo, o Flamengo tem liberdade para jogar. O Bahia congestiona desse ponto para trás. O Gerson vem para ajudar na saída, para ajudar na construção. Léo Ortiz. Tenta a inversão aqui na direção do Michael. Dá um tapa de primeira aí pro Arrascaeta. Léo Pereira. Alexandro. Gerson. Toca a bola o Flamengo com paciência. Já passamos do primeiro minuto do segundo tempo aqui no Maracanã. Varela. Combatido pelo Iago Borduc, que insiste, briga pela bola. Ela sobra para o Everton Araújo, que mantém a posse com o Mengão. Léo Pereira. Alexandro. Aí a bola desviada na direção do Michael. Alexandro. Partiu o Gerson, mas o Alexandro não tocou. Aí ele recomeça com o Everton Araújo. Varela. Bruno Henrique pediu a bola à frente. Ela foi tocada atrás para o Léo Ortiz. Arrascaeta se mexeu, recebeu na entrada da área, tenta girar contra o Ramos Mingo no bate-rebate. Insiste o Arrasca. Ramos Mingo toma ali à frente, Arrasca divide. Luiz Araújo pega a sobra. E o Flamengo está perto da área. O torcedor mais uma vez aumenta o volume aqui no Maracanã. Resultado que vai colocando provisoriamente o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Alexandro. Michael. Alexandro. Gerson. Outra vez Alexandro. De primeira para o Michael. Aí ele recomeça com o Everton Araújo. Tem espaço na entrada da área. Tocou de lado para o Luiz Araújo. Verte? O que houve? Tá parando o jogo da Daron, porque o Kaique tá sentindo câimbras, aparentemente. Não. É outra coisa. Não, ele tá segurando o joelho esquerdo. O Michael chegou até ali para fazer, pensando que ele tava com câimbra, para esticar a perna dele, mas não, ele tá com a mão no joelho. Agora tá conversando com o Daron. E a gente tá vendo na imagem, Ju, a imagem recuperada aqui, que foi sozinho. Não teve nenhum contato com outro jogador. Foi sozinho que o Kaique se lesionou. Por outro ângulo aqui para você, ó. Todos os detalhes da transmissão do Sport TV e do Premier. Vai pro chão o Kaique, que foi responsável pela jogada mais importante, pelo lance mais agudo de gol do Bahia no primeiro tempo. Ele que, como dissemos, né, recentemente fez o gol do triunfo do Bahia no Allianz contra o Palmeiras na última partida do Bahia como visitante. Ele é filho de Xerém, jogador revelado pelo Fluminense.
foi vendido ao Grupo City com apenas 18 anos de idade. Samba Aí ficou suja, passagem pelo Paços ou de coisa da Ferreira, sua avó. Portugal, e o Sparta Roterdã, e está emprestado aí ao Bahia. Teve um papel fundamental no primeiro tempo, Evê, porque o Rogério precisou fazer dois ajustes Precisava pra no quê? sistema de Fazer o quê, defesa, Sara? na forma de defesa do Bahia. Vai lá. Olha o Michael. Abre o espaço, conseguiu o levantamento pro Opa! De cabeça, defesa tranquila do Marcos Felipe. Falando. E teve que Acabou puxar, de comer? teve que puxar pra Vai fazer terminar. ali parte da linha de 5, né, da primeira linha de defesa Tá do aguentando mais, mas tá Bahia. empurrando, Então né? ele teve que voltar muitas vezes, fechar espaço muitas vezes, e desgastou bastante o Kaique aí na primeira Comprar essa pizza no lugar do hambúrguer. Ana Thaís Matos, Maestro Seu Júnior, abrindo o aniversário. jogo pra você aqui na tela do Sport TV. As reportagens do Bruno Coates, de olho no Flamengo. Não é assim que você Fábio Júnior responde. acompanhando os bastidores. Não, mãe, eu prefiro do Bahia. hambúrguer. Daqui a pouco tem troca de passes É assim pra que se fechar este responde. sábado. Muito bem. Oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui na tela do Sport TV. Agora vem o Bahia, Iago Borducci. Jean Lucas caiu na entrada da área, desarme do Everton Araújo. Iago apertou, recuperou. Luciano Juba pro Iago. Volta ali, esperto Varela, toca pra trás, escanteio, Tá cheio Bahia. de farelo, porque você tá Se colocando ralou todo o Varela ali, sentadinho. ó. Aí você levanta o farelo, vai O todo ralado pra na cima da coxa cama da do- sua avó. Aí depois do você Uruguai. fala, como você respondeu, erradamente O que ela vai ter tá de oportunidade frescura. Ela não tá de jogar a bola frescura, na não. Ela área. não é obrigada a comer dormir no meio do farelo. Aí o Luciano Juba, o líder em assistências do Bahia em 2025. Tem bastante veneno aqui no pé esquerdo. Tá caído o Michael. Você também precisa ter gentileza. Tá caído o Michael aí na meia-lua. Não sei se houve algum contato, mas pelo jeito sim, né? Porque ele tá reclamando ali de uma pancada na boca. No rosto do Michael. Veja só, é o Ramos Cunha. O Ramos Mingo acertou uma cotovelada no Michael. Quando tentava escapar da marcação do Michael ali, levantou o braço e acertou uma cotovelada. O Ramos Mingo. Pede desculpas lá o zagueiro do Bahia. E o escanteio vai ser batido. É o tricolor de aço vindo pra cima, tentando o empate aqui no Maracanã. Autorizada a cobrança. Luciano Juba pra batida. Aí vem a bola, tentou desviar o Jean Lucas, fica com ela Rossi. E aí, tem mais jogador caído lá na área. Bruno Henrique tá caído. Tudo bem com os atletas que caíram ali. O jogo vai ser reiniciado com bola ao chão e posse para o Flamengo. Era o Jean Lucas também que estava ali envolvido naquele último lance. Agora a partida reiniciada aqui no Maracanã com quase 7 minutos do segundo tempo. 1 para o Flamengo, 0 para o Bahia. Amanhã, não se esqueça, a partir do meio-dia e meio, encontro marcado com a Seleção Brasileira de Futebol de Areia. Copa do Mundo de Futebol de Areia da FIFA, decisão nas Ilhas Seychelles, Brasil e Belarus. Com a emoção do Dandan Pereira, que sempre presta atenção no serviço. Você acompanha e torce pela Seleção Brasileira aqui na tela do Sport TV. Será que vem a 7ª estrela? Brasil ex-campeão mundial de futebol de areia, sonhando com o hepta. Só falta um jogo, só falta uma barreira. Brasil e Belarus amanhã, meio-dia e meia. Léo Pereira, trabalhando com Gerson. Everton Araújo. Léo Ortiz com Gerson. Partiu o Varela na direita, bola lançada para ele. Disputa lá no alto com o Luciano Juba, leva melhor o Varela na primeira, disputa na segunda. Bruno Henrique ficou com a sobra, tentou puxar. Aí foi desarmado. Chegou para dividir ali o Luciano Juba. Tem jogador do Bahia caído. E aí o torcedor do Flamengo protesta, porque o Daronco parou o jogo. Parece o Iago Borducci caído ali e a maca está sendo chamada para o atendimento ao jogador do Bahia. É exatamente o Iago. A disputa com o Varela. É ele que fica no chão. O cotovelo também do Varela pega aí cheio, né? E o Ramos Mingo vai lá pressionar. Inclusive, ele bota a mão no ouvido como se ele estivesse fazendo o sinal que está recebendo alguma coisa do VAR, como se estivesse questionando o juiz. Você está ouvindo? Você está ouvindo o VAR? Fala aqui, ó, o ângulo. Acho que pegou mais com o antebraço do que com o cotovelo, mas pegou o Varela ali atingindo o Iago Borducci. Tá caído aí o camisa 25 do Bahia. Vamos ver se
se o VAR vai recomendar alguma coisa, está sangrando o Iago Borduc. Tá 1-0 pro Flamengo aqui no Maracanã. Aproveitar que o jogo tá parado, mostrar o gol para você que eventualmente estava em Marte, chegou agora. Então, jogada do Michael aí no primeiro tempo pela esquerda. Corta a marcação do Kaique, joga lá dentro. Primeira trave, Arrascaeta sobe para ganhar da marcação, para vencer o Marcos Felipe, fazer o 7º gol dele no Campeonato Brasileiro. 1-0 para o Flamengo aqui no Maracanã. O Iago Borduc foi revelado pela base do Internacional. Ficou 4 anos na Alemanha. Chegou ao Bahia em junho do ano passado. É reserva do Luciano Juba, né? Ele é lateral esquerdo. Mas algumas vezes o Rogério Ceni trabalha com os dois juntos. Muitas vezes o Iago na primeira linha e o Luciano Juba mais adiantado. E aí ele está recebendo aquela coisa de lutador de boxe, né? Está sendo suturado aí. Esse suporte do supercílio do Borduc. Quem aproveitou esse tempo todo que o jogo está parado foi o Rossi. Agora ele parou a conversa, mas ficou o tempo inteiro conversando aqui com o Felipe Luiz, com os auxiliares, tirando alguma dúvida, não deu para ver exatamente o que é, mas não aproveitou esse tempo para conversar com eles aqui na beira do campo. Enquanto você falava, Bruno, as nossas câmeras foram buscar essa imagem ali do bate-papo do Rossi com o Felipe Luiz. Mas que fez uma boa defesa no primeiro tempo. Ó, o Borduc reclamando lá, fazendo sinal de cotovelada pro Daron. Um corte no nariz ali. Não no supercílio, mas no nariz. Recebendo curativo aí, ó. Bem no meio da napa. O Iago Borduc. Como ele recebeu atendimento dentro de campo. Não gostou que o Daronco não, de repente, não puniu o jogador do Flamengo. Como ele recebeu atendimento dentro de campo. Que saiu do gramado por alguns instantes o Iago Borduc. A partida vai ser reiniciada com posse de bola para o Flamengo no ataque. Temos inclusive uma longa paralisação aqui para atendimento ao Iago Borduc. Era a bola lançada, foram 3 minutos de paralisação. Rebateu por baixo o Gabriel Xavier. Brigou o Acevedo. Chega Gerson, recupera pelo Flamengo. Dá um tapa de lado o Léo Ortiz. Aí sentiu o Varela e o Bahia vem para o campo de ataque. Carrinho firme ali do Luiz Araújo. Só lateral para o Bahia. E o Iago Borduc já reintegrado a partida aí. O esquadrão novamente com 11. Jean Lucas. Volta para o Gabriel Xavier. Acevedo. Pressionado aqui pelo Michael. Toca no Kaique que recomeça. Outra vez com o Gabriel Xavier. Não quis trabalhar com o Ramos Mingo. Preferiu voltar no goleiro Marcos Felipe. São 11 minutos, é o segundo tempo. Você acompanhando ao vivo em todo o Brasil no Sport TV, no Premier, as emoções da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho tem o troca de passes. Aí brigou pela bola o Rezende, levou a melhor. Vai escapando aos trancos e barrancos, fica no chão. E o Daronco marca a falta. O Rezende tentou jogar, né? Desde o início aqui, ó. Disputando com o Everton Araújo. Aí chega também o Gerson. O árbitro marca a falta para o Bahia. Bahia que vem de 3 triunfos consecutivos no Campeonato Brasileiro. No meio de semana, perdeu de virada em casa pela Libertadores. Mas tenta manter essa boa sequência do Brasileirão aqui no Maracanã. Por enquanto, o Bahia é o 6º colocado do campeonato com 12 pontos. E vem o Luciano Juba para a cobrança da falta. Joga lá dentro. Ramos Mingo. Errou a cabeçada. Tá no coração, tá no Brasileirão, tá no Sport TV. Cartões de crédito com benefício de estrela de cinema. Daqui a pouco tem o troca de passes aqui na tela do Sport TV com o trio titular. Escalado na noite deste sábado, Felipe Diniz, Carlos Eduardo Mansur, Alex Peschini, assim que a bola parar para Flamengo e Bahia. Quer ver, o Rogério estudou bem o Flamengo, porque ele não faz a marcação, né, com a saída de bola do Rossi. Porque sabe que como o Flamengo tem azeitado essa saída dali, naturalmente essa jogada começa a fugir da primeira linha de marcação que cria mais espaços ainda. Então ele fica esperando de intermediária a intermediária. Rogério Ceni que mais uma vez reencontra o Flamengo, clube que ele dirigiu por 8 meses entre 2020 e 2021 e com o qual foi campeão brasileiro, campeão carioca e campeão da Supercopa do Brasil. Você está vendo aí o Rogério com o
o Rembert, seu assistente principal. Foram 44 jogos do Rogério Ceni à frente do Flamengo, 23 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Ele que se aproxima de 2 anos no comando do Bahia, 113 jogos até aqui, dirigindo o esquadrão. O título estadual de 2025 no ano passado, uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro que fez com que o Bahia se classificasse para voltar a disputar uma Libertadores depois de 36 anos. O Bahia que vem com o Lúcio. Aí acabou sendo pressionado por trás. E perdeu a bola. Diga, Jupa. eu conversei com o diretor do Bahia agora há pouco e ele disse que as conversas já começaram para renovar o contrato do Rogério. O Rogério quer ficar, o Bahia quer que ele continue, o contrato dele termina no final desse ano. Então eles já estão começando a conversar para uma renovação de contrato do Rogério. Olha o Juba acompanhando aí os bastidores do Bahia. O Flamengo está no campo de ataque. Arrascaeta conseguiu escapar do Rodrigo Nestor. Bom lance. Segundo drible também em cima do Rezende. Desarmado por trás, sem falta. Segundo o Daronco que estava pertinho do lance. E o Kaique desabou de vez. Acho que não vai dar para ele, hein? E sobre o Rogério Ceni, né, Ana? Quase 2 anos no comando do Bahia. Um raro trabalho de mais de um ano entre técnicos da primeira divisão do futebol brasileiro. Exatamente, né? E um grande trabalho, um dos times que tem mais alternativa de jogo, recurso, bastante competitivo, né? A gente já falou muito sobre o desgaste. Uma das equipes que mais joga no campeonato, no futebol brasileiro, e ainda assim tem muita variação tática, né? Todo o jogo do Rogério você vê ele o tempo inteiro trocando com o técnico adversário, trazendo um time bastante competitivo, um dos bons trabalhos que a gente tem no futebol brasileiro na temporada de 25. Everton Ribeiro tá feio. Isso aí, vem Eric Pulga, vem Everton Ribeiro e vem Cauli. Tudo isso junto? Tudo isso junto. Vamos lá, o famoso muita calma nessa hora. Cauli com a 8, Everton Ribeiro com a 10 e o Pulga com a 16. Um que vai sair é o Kaique. O Kaique sentiu realmente o joelho, ele estava conversando, o Rogério Ceni estava fazendo contato com ele durante o jogo ali, e estava dando para ver que ele estava sentindo esse problema no joelho. Everton Ribeiro de quase 400 jogos pelo Flamengo entre 2017 e o ano passado, 11 títulos, está no Bahia desde 2024, vem aí. Também o Eric Pulga, foi destaque no Ceará ano passado, chegou ao Bahia em 2025 e é um destaque do time, tem 7 gols e 6 assistências. E também o Cauli, está num bom momento aí, fez gol recentemente contra o Paysandu, contra o Botafogo, Paysandu pela Copa do Brasil, Botafogo pelo Brasileirão. Cauli 8 vai entrar no lugar do Kaique 37. O Gianluca também está se dirigindo aqui para a beira do campo. Camisa 6 saindo para a entrada do Everton Ribeiro. E vamos ver quem sai para a entrada do Eric Pulga. É o Ramos Mingo. Gente, É o Ramos Mingo. O Bahia quer fazer mais Isso, é do Juba. Desculpa. tirar mais jogador só porque ele tirou 2 logo no primeiro tempo. Ele não aprende não aprende mesmo. Só o Rogério Ceni quer ir pro Flamengo à toa, gente, à toa mesmo. Gente, ó, minha língua tá laranja, a língua dele também fica laranja, aí o problema é dele. São 17 minutos, você confirma aí as alterações, as 3 alterações do Bahia. A Rezende saiu jogando errado, deu de presente pro Luiz Araújo. Aí voltou por ali Iago Borducci para recuperar a bola. Ela saiu, vai ser tiro de meta pro Bahia. Cauli, Everton Ribeiro e Eric Pulga estão em campo aí pelo Bahia. 3 alterações do Rogério Ceni. Vamos também para 18 minutos. O torcedor do Flamengo volta a aumentar a voz, aumentar o volume aqui no Maracanã. Você ouve aí, o Sport TV coloca você dentro do campo. Acevedo, pressionado pelo Alexandre no duelo dos camisas 26. Aconteceu o desvio no meio do caminho. Eric Pulga tentou escorar, Rezende brigou. Gerson ganhou e aí tomou um golpe de judô ali do Rezende. Posse de bola para o Flamengo. E veja só, o Gerson tenta girar e o Rezende puxa o Gerson. Falta pro Mengão, que vem no embalo do canto da sua torcida, que solta a voz aqui no Maracanã. Você em 4K acompanhando com qualidade de imagem e som superior. Uma experiência ainda mais imersiva, deixando você mais dentro do campo.
Ajeita Luiz Araújo. Lançamento na entrada da área, tirou o Rezende. Voltou pro Gerson. Tentou meter ele 3 dedos aqui na esquerda. Aí a briga pela bola, deu um tapa nela, o Arrascaeta. Achou o Luiz Araújo. Tentou passar para a linha de fundo na hora que bateu o cruzado. Foi travado pelo Acevedo, escanteio para o Mengão. O próprio Luiz Araújo chega para a cobrança. Nossa Golcam mostrando no detalhe a movimentação aí na pequena área do Marcos Felipe. O Flamengo mandando 5 jogadores lá para dentro para tentar a finalização. 6 agora. Luiz Araújo manda de curva. A defesa do Bahia afasta. Na volta para o Michael. Varela, Rossi na fogueira, ali à frente do Eric Puga, conseguiu se virar bem. Aí o passe errado, bola de presente para o Rezende. Então vem o Bahia. Tentativa de jogada na primeira participação do Cauli, tabelinha com o Everton Ribeiro. O Cauli recebe com liberdade pela esquerda, toca atrás para o Everton Ribeiro. Cabeça erguida, devolveu no Cauli. Outra vez Everton Ribeiro, abertura na esquerda, cruzamento para a grande área, segunda tarde na direção do Lúcio. Ela veio forte, o Lúcio corre. Tenta evitar a saída pela lateral, mas não consegue. Tá no coração, tá no Brasileirão, tá no Sport TV. Se não fosse pra você, esse Brasil é pra você. Lembrando que segunda tem mais Brasileirão ao vivo no Sport TV, 8 da noite, direto do Allianz Parque. A bola vai rolar para Santos e Ceará. Você confere ao vivo na tela do Sport TV e do Premiere em todo o Brasil. Transmissão da Isabelle Moraes com a Aline Calandrini. Bota a cabeça mais alta. É o Brasileirão do Sport TV. Tem coisa pra caramba. Segunda, 8 da noite, Santos e Ceará. Comeu muito. Tá dando posse de bola para o... Eu acho que daqui a mais uns 5 minutos o Felipe Luiz vai ter que mudar também para poder igualar em termos de fôlego com as 3 substituições que foram feitas pelo Rogério. Luiz Araújo foge da falta, aí rola de lado, esse é o Gerson. Tem o Alexandre ali pertinho, ele preferiu voltar lá pro lado direito. Domina Varela, encostou para jogar o Arrascaeta. Everton Araújo. Tentativa de cruzamento. Desviou ali o Rodrigo Nestor. É lateral para o Flamengo que permanece no campo de ataque. E o Arrascaeta, autor do gol. 7º gol dele no Campeonato Brasileiro. Artilheiro do Brasileirão. À frente do Verrete que tem 5. Léo Ortiz. Pro Léo Pereira. Alexandro. Bruno Henrique se mexe. Bola aqui pro lado esquerdo, Michael. Fica pedindo lateral pro Flamengo. O Bandeira fica em dúvida. O Daronco assume a marcação e dá o lateral para o Bahia. Ela bateu no pé esquerdo do Michael. O jogador do Bahia passou por ali. Acevedo. Recebeu de volta na fogueira. Ele que se livrou da bola e deu de presente pro Everton Araújo. Gerson, Michael, Alexandro. GV. Oi. O Rogério Ceni ficou maluco com o Gabriel agora, o Gabriel Duarte, que ele devolveu a bola pro Acevedo e perdeu a posse. O Bahia perdeu a posse de bola, ele deu uma bronca agora no Gabriel. O pobre do Acevedo só conseguiu se livrar da bola. Olha o levantamento na direção do Bruno Henrique, ele caiu na área. A jogada segue. O Daronco disse que não houve nada. E agora levou vantagem a equipe do Bahia. Tenta arrancar com ela o Eric Puga. No meio de 2 do Flamengo, desarmado pelo Luiz Araújo. Aí o Everton Araújo tentou a enfiada de presente lá pro Marcos Felipe. Se bem que o Daronco tá parando o jogo ali na metade do campo. Calmi conversando ali, você vê. Tem um empurrão por trás ali do Luiz Araújo em cima do Eric Puga. Passamos da metade do segundo tempo. Ana Thaís Matos segue 1 para o Flamengo, 0 para o Bahia no Maracanã.
Foi ver, o segundo tempo é um jogo mais amarrado, né? Não tá fluindo tanto como foi no primeiro. O Flamengo tenta empurrar, como estava fazendo, né, na primeira etapa, empurrar um pouquinho mais o Bahia para trás, mas com as modificações, o Bahia tem mais movimentação no meio campo, tem um pouco mais de pegada, tem um pouco mais de leveza também. O Guga pegou agora, conseguiu sair numa jogada individual. O jogo é mais truncado, menos jogado do que foi na primeira etapa. Aperta aí o Everton Araújo, sobra do Gerson, enfiada a tentativa de toque na direção do Michael. Segunda bola é do Bahia. Rodrigo Nestor. Bom passe por trás da zaga. Atenção, vai sair na cara o Lúcio para empatar o jogo. Rossi! Mas o Bandeira está marcando o impedimento. Bandeira marcando o impedimento. Esperou a conclusão do lance para apontar o Rafael da Silva Alves. E olha que o lance estava no limite, hein? Se sai o gol, não sei não, maestro. Mas mostra que o Rossi está em forma. Bola dessa não pode perder, ainda mais que o Rossi estava quase na marca do pênalti. E é hora de dar um corte lá pro lado direito dele, né? Que aí obrigaria, no mínimo, o Rossi a tentar pegar essa bola e poderia ter sido pênalti. Maracanã inteiro, grita Rossi e Rossi. É isso, o torcedor do Flamengo reconhece, mesmo com o impedimento marcado, até porque se a bola entra, ia ser aquela história de régua, compasso, esquadra, ia ser uma situação milimétrica ali para definição da posição ou não do Lúcio. Chegamos a 25. Mãe, eu tô quente. Daqui a pouquinho eu tenho troca de passes para você ao vivo na tela do Sport TV. Felipe Diniz, Alex Meschini, Carlos Eduardo Mansur passando a limpo este sábado de Brasileirão, que teve o Mirassol ganhando do Corinthians de virada, Grêmio e Bragantino empatando, Vitória virando para cima do Vasco, Fortaleza goleando o Juventude. Também a projeção dos jogos deste domingo, são 4 partidas no domingo e um jogo na segunda-feira. Alexandro, Arrascaeta. Aí ele recomeça com Léo Pereira. Everton Araújo. Tentou a abertura para o Varela no meio do caminho, fez o corte, o Cauli. Ramos Mingo. Recua para o Marcos Felipe. O goleiro do Bahia pressionado, sai jogando certinho aqui com o Acevedo. Bom toque por dentro para o Everton Ribeiro. Aí ele dá um tapa na direção do Cauli. Desarme por trás do Luiz Araújo sem falta. Então vem o Flamengo. Arranca com ela Bruno Henrique. Tenta botar velocidade. Empurra na esquerda para o Michael. Conseguiu um corte na entrada da área. Clareou na hora de levantar. Levantou mal. Tá no coração, tá no Brasileirão, tá no Sport TV. O Arrascaeta até fez o sinal, né? Que seria a bola ideal do Michael. E eu não duvido que o Michael tenha tentado, porque a execução não saiu legal, maestro. O Arrascaeta queria a bola do Michael como se fosse ele dando passe. Aí é um pouco mais difícil, né? Não é todo mundo que consegue. Chegamos a 27. 1 para o Flamengo, 0 para o Bahia. O Flamengo que sofreu apenas uma derrota em casa na temporada lá para o Central Córdoba. Pela Libertadores, tem um ótimo aproveitamento como mandante. São 13 jogos no Maracanã, com 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Pelo Brasileirão até agora, 6-0 do Juventude, 4-0 do Corinthians e um empate com o Internacional por 1-1. Léo Ortiz. Flamengo derrotando o Bahia, que tem sido um visitante muito indigesto na temporada. Essa é só a segunda derrota do Bahia fora de casa, no 16º jogo no ano como visitante. Michael. Alexandro. Léo Pereira. Outra vez o torcedor do Mengão aumenta o volume nas arquibancadas. Léo Ortiz. Everton Araújo. Pro Luiz Araújo. Varela. Bruno Henrique na grande área também. O Arrascaeta. O toque pro meio. Cai no pé do Everton Ribeiro. Tenta sair jogando o Bahia. Clareou tudo pro Everton Ribeiro. Recebe com liberdade aqui na metade do campo. Parte de cabeça erguida. Toca de lado pro Acevedo. Eric Pulga. Everton Ribeiro. Ficou no chão. Depois da dividida com o Gerson. O Daronco mandou seguir.
Pulga normalmente joga mais pelo lado esquerdo, dessa vez entrou aqui pela faixa direita do campo, o camisa 16 do Bahia. Léo Ortiz, Gerson. O jogo do Flamengo perdeu intensidade no segundo tempo, hein, maestro? Talvez seja até em função da questão física, né? De jogos toda quarta e domingo, né? Por isso que eu falei há 5 minutos atrás, que era a hora do Felipe Luiz dar uma mexida, né? Porque ele só tem mais uma, né? E colocando 3 jogadores. Tem gente no banco aí para jogar 15, 20 minutos. Perde a bola o Gerson, recupera o Lúcio, avança para a entrada da área, caiu, vai sobrar para o Cauí. Por baixo aparece Léo Ortiz para ganhar a dividida mais uma. Acerta mais uma aí o Léo Ortiz. Não à toa o Zico chamou ele de camisa 10 da zaga, né? Realmente tem atuações exuberantes, por vezes, o Léo Ortiz. Hoje está bem no jogo. Michael. Alexandro. Everton Araújo. Pro Gerson. O Gerson é um que passa a impressão de que fisicamente está já com o gás mais perto do fim. O EV, no Flamengo, alguns jogadores estão no aquecimento lá atrás do gol, e ele agora, o Felipe Luiz agora olhou para o Wallace, o Ian, que estava no banco, não estava no aquecimento, colocou para o aquecimento. Então é uma possibilidade de substituição aí para daqui a pouquinho. Muito bem. Aí o detalhe trazido pelo Bruno Cortes. Já temos 30 minutos. Bruno Henrique. Alexandro. Léo Pereira. Com Gerson. Léo Ortiz. Varela. O Bahia não dá o bote, o Flamengo fica com ela nos pés, sem ser ameaçado, faz o tempo passar, diminui o ritmo do jogo. Alexandro. Trabalha curtinho ali com o Everton Araújo, recomeça de novo com o Léo Pereira. Faz 1 minuto e meio que só o Flamengo toca na bola. Luiz Araújo. Gerson. Olha para a grande área, fatiou, vem segunda trave. Bruno Henrique escorou de cabeça. Vai tentar salvar o Michael. Conseguiu, mas aí deu de presente para o Acevedo. Sai jogando rapidinho com o Eric Pulga. Design por trás do Bruno Henrique. Mas o Daronco pega a falta. Tá no coração, tá no Brasileirão, tá no Sport TV. Abriu uma conta na Novidade. Novidade? Lá você usa o combo criador de aposta turbinado. E o pagamento ele via Pix. Oh, hein? Olha a bola perigosa recuperada pelo Flamengo. Gerson colocou na esquerda, pintou Luiz Araújo. Gol! O impedimento está marcado. O impedimento está marcado. O gol está sendo anulado pelo Thiago Augusto Capes Dion. Vamos rever aqui, ó. Impedimento claro. No passe do Gerson. Será que aqui embaixo estava dando condição a Acevedo? Enfim, eles vão traçar a linha. Inicialmente em campo, impedimento marcado. Espera, calma. E aqui, ó, por essa imagem está impedido, né? Por essa imagem está impedido. No momento do passe do Gerson, um pouquinho adiantado ali, meio corpo à frente, o Luiz Araújo. O Luiz Araújo lamenta ali com o Daronco, que já confirma que o impedimento foi chancelado, recebeu o carimbo do VAR. Mas depois de muito tempo, o Flamengo voltou a chegar, né, Thaís Matos? Exatamente, né? Teve aquela finalização no finalzinho, no comecinho do jogo, né? Uma tentativa de finalização, mas não tinha conseguido mais. Agora, o Gerson, que não faz uma boa partida, ele precisa de muito pouco para achar um passe como foi agora, né? O jogador estava em impedimento, mas ele não tem encontrado tanto espaço, principalmente com as substituições do segundo tempo. Ele também me parece um pouco mais cansado. Como o Felipe Luiz só tem mais uma janela de substituição, imagino que ele estava administrando também, pensando em lesão, algum desgaste a mais, só que já está na hora de mexer, né? O Flamengo, o Maestro já falou isso há mais de 10 minutos, o Flamengo sentiu um pouco mais fisicamente, teve um primeiro tempo muito intenso, de muita pressão, e agora já não tem aquela pegada forte no meio campo, que é a característica do Gerson no meio campo. Até para responder as 3 substituições feitas pelo Rogério Ceni, né? O Bahia com sangue novo em campo aí. E ainda temos
12 minutos mais os acréscimos pela frente. Muita coisa para acontecer no Maracanã. Tanto, EV, que o Bahia abriu até mão da linha de 5, né? Como o Flamengo não tem atacado mais com tanta pressão a última linha, ele varia muito pouco com o Pulga voltando, né, para fazer uma linha de 5. Ele tá marcando num 4-1-4-1, num 4-3-3, não tem aquela necessidade daquela linha de defesa mais intensa. Quer ver? No gestual aqui, Felipe Luiz fez pro Arrascaeta e pro Bruno Henrique o sinal assim, cai. E já tá o Bruno Henrique caiu, então são 2 substituições que devem acontecer. Tem 3 vindo lá. Cebolinha, o Alacian e Pedro. Muito bem. Cebolinha, o Alacian e Pedro vai usar todas as substituições que tem o Felipe Luiz. E para fazer isso, como ele já parou o jogo 2 vezes no primeiro tempo para substituições por lesão, agora tem que fazer as 3 numa tacada só neste momento final. PV. Fala, Jupa. E também vem 2 atacantes aí no Bahia, o William José e o Thiago. Já estão conversando com o Rogério Ceni. William José e Thiago. Vem aí já já. O Bruno Henrique é um dos que saem, o Arrascaeta é o outro. Subindo o número do Bruno Henrique aí para a entrada do Cebolinha. O Bruno Henrique acabou sendo sacrificado, né, pela posição em que jogou. Acabou não participando tanto assim da partida. Talvez até por isso, né? O Felipe Luiz, quando ele saiu, deu um abraço bem apertado no Bruno Henrique. Pois é. Aí o Arrascaeta também indo embora, por enquanto o cara que faz o gol decisivo da partida. O outro é o Michael. Michael, Bruno Henrique e Arrascaeta saem então para as entradas de Alacian e o Alacian, Cebolinha e Pedro. Muito bem. As 3 últimas substituições do Flamengo, você está vendo aí o William José e o Thiago, que vão entrar já já também as 2 últimas do Bahia. Jupa. O Lúcio Rodrigues está saindo, o Luciano Rodrigues com a camisa 9, para a entrada do William José, com a 12. E está saindo também o Rodrigo Nestor, vai entrar o Thiago com a 77. O EV, o Alacian que está em campo agora, é um garoto, né, da base do time do Flamengo, inclusive aproveitou muito bem o início da temporada, tem 4 gols já no time profissional esse ano, na temporada 2025, andou fora das últimas listas de relacionados, hoje está de volta aí ao Flamengo, tendo essa chance nesse fim de jogo. Aí no detalhe, o Alacian, 20 anos, 1,82 m, tendo uma oportunidade nesses minutos finais aqui. 36 do segundo tempo no Maracanã. 1 para o Flamengo, 0 para o Bahia. Os técnicos lançam as suas últimas cartas. 3 substituições do Flamengo, as 2 últimas do Bahia. Cada time já mexeu as 5 vezes que o regulamento permite. Vamos ver como é que o jogo se desenrola agora nesses minutos finais. Tivemos algumas paralisações para atendimento médico, notadamente a do Iago Borducci, né? Ele ficou parado ali mais de 3 minutos. Vamos ver quanto tempo de acréscimo vai determinar o Anderson Daronco. Léo Ortiz. Aí ele volta pro Léo Pereira. Trabalha com o Alexandro. É o Brasileirão ao vivo para você em todo o país. Na tela do Sport TV e também do Premiere. No sábado à noite, você sabe, sempre aquela transmissão em 4K, com imagem e som de qualidades superiores, fazendo você ter uma experiência ainda mais imersiva, fazendo você se sentir ainda mais próximo da ação. Sempre no Super Brasileirão de sábado, o Super Sábado do Sport TV. Vem o Bahia. Tenta girar para partir com ela o Cauli. A bola acabou batendo na mão do Cauli. Posse de bola para o Flamengo. Maestro Júnior, nessas modificações, como é que podem influenciar a reta final do jogo? Eu acho que a questão física é uma delas, né? E acho que até ele demorou um pouco a fazer as modificações, né, para poder dar um gás para equiparar também. O Rogério agora foi por tudo ou nada, né? Colocou a equipe totalmente para frente. Aí tenta girar o Luiz Araújo, perde a bola, Cauli recupera pelo Bahia, o Alacian volta ali para ajudar a marcação. Consegue dar o bote. Posse de bola volta para o Flamengo. E aí o Bahia adianta as peças para pressionar a saída de jogo do rubro-negro. Alexandro.
bola não tocou no Everton Ribeiro, ou tocou. Segundo o Daronco, tocou. Lateral para o Flamengo. Daqui a pouquinho tem o troca de passes. Aí no detalhe para você mais uma vez o Felipe Luiz. 7 meses de trabalho, já 4 títulos pelo Flamengo, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Estadual. Apenas 3 derrotas até agora no comando do Mengão, 2 delas nesse último mês, contra o Central Córdoba pela Libertadores e contra o Cruzeiro no último domingo. Aí o Alexandre para cobrança. O Alacian domina, faz bem a parede, gira por dentro, Cebolinha. Tocou de lado pro Luiz Araújo, escorou de volta pro Cebolinha. De pé esquerdo, botou na ponta pro Varela. Rezende por ali, a bola tá viva, se atrapalha o Iago Borduque. 3 para trás, entrega o taco, tá, Iago? Mas aí ela caiu nas mãos do Marcos Felipe. E vem o Bahia. Arranca com ela Eric Pulga. Agora jogando na dele, né? Jogando na ponta esquerda. Falta cometida pelo Gerson e o Eric Pulga sentindo muitas dores ali no tornozelo direito. Cartão amarelo para o Gerson. E veja aqui, ó. O Gerson pisou mesmo. Ali no pé direito do Eric Pulga. Oi, Fê, mas é só o primeiro cartão amarelo do jogo, né? Isso. Isso mostra muito o padrão das duas equipes, né? Mesmo o Bahia atrás não abre mão do modelo de jogo, né? Não vai pro... Nossa. Pesado, né? Então, pelo lugar onde o Gerson atingiu o Eric Pulga, a gente já viu recomendações do VAR para cartão vermelho. Já foi chamado, inclusive, o Daronco. Porque é aquela história, quando tá acima da linha do tornozelo, né? Como dizem. Que é isso? O Léo Pereira vai lá tentar atrapalhar o caminho do Daronco até o VAR, tentar fazer algum tipo de argumentação. Mas o VAR chamou porque recomenda a expulsão do Gerson. Chegou aí no monitor o Daronco, veja só, olha onde o Gerson, o primeiro contato do Gerson, ó. É bem feio. É bem feio, ó. Agora o Daronco vem em velocidade normal o lance, de novo para. Ele pega pra valer aí o pé direito do Eric Pulga. Tá acima da linha do tornozelo. Do tornozelo, não tem jeito. Isso aí essa expulsão. Tá arriscado até o menino não conseguir continuar da forma como ele virou pra ele. É isso. Vamos ver a decisão do Daronco. Depois de observar no vídeo, ele está retirando o cartão amarelo e expulsando o Gerson. Pegou. É o que diz o Daronco ali pro Gerson. Cartão vermelho. Temos 41 minutos do segundo tempo, mas poderemos ter um período de acréscimo considerável aqui no Maracanã. O Flamengo fica com 10. O Gerson passa a braçadeira de capitão agora para o Alexandro. E o rubro-negro fica com um jogador a menos aqui nos minutos finais, Ana Thaís. Eu não vou ser engenheira de obra pronta, não, mas o Gerson estava cansado, né? Eu achei até que no combo de substituições do Felipe Luiz ele seria substituído. E aí o Felipe optou por outros nomes. Mas é um jogo muito bom, né, Evê? Das duas equipes, assim, sem violência, sem grandes entradas. O primeiro cartão do jogo foi logo um vermelho, não direto, não, o amarelo depois com a revisão o vermelho. Mas era um jogo muito bom das duas equipes, né? De muita trocação dos dois lados. E vem o Bahia se lançando ao ataque para tentar um empate nesses minutos finais. Cauli faz o lançamento para a grande área, a bola passa pelo Thiago e se perde pela linha de fundo. Aqui o Gerson saindo chateado. A gente recuperando a imagem da saída dele. Acabou espancando ali, inclusive a grade de proteção, o Gerson. Eu acho que ele não foi nem na maldade, só ele foi para parar a jogada. E pela velocidade do lance, né? Ele não foi na maldade para machucar o menino, né? Mas foi em cima, não tem jeito. Aí a imagem não tem como você contradizer. É isso. Na velocidade que estava ali, porque o Eric Pulga estava tentando acelerar, né? Driblar e tal. O Gerson chegou para matar o lance e acabou pegando. E realmente pegou acima da linha do tornozelo. Por isso o cartão vermelho direto a partir da recomendação do árbitro de vídeo. Árbitro de vídeo, Rafael Traci. E vem o Bahia. Cauli. Everton Ribeiro. Acevedo. Lançamento na direção do Thiago. Alexandre chega na proteção. Sai do gol o Rossi. Para ficar com a bola. O Alexandre botou o Thiago para escanteio.
Passamos dos 43. A curiosidade agora é para saber o tempo de acréscimo que o Daronco vai determinar. Tivemos longas e várias paralisações. O Alacian, a bola passa pelo Cebolinha, chega aqui na esquerda pro Luiz Araújo. Cebolinha guarda o cruzamento, Pedro do outro lado, ele bate direto na trave, voltou pro Cebolinha, ela tá viva, dividida, Pedro tenta o toque, Marcos Felipe, a bola tá viva na pequena área e não entra! Não é novela das 8, mas rolou um vale tudo agora na pequena área do Bahia aqui. E a bola não entrou. Olha o Luiz Araújo avançando com a bola, levantou a cabeça, soltou pancada, ela toca na trave. Aí na sobra tentou o Cebolinha, tentou o Pedro. O Pedro chutou a bola, chutou o Cebolinha, tentou chutar tudo que tinha. O Alacian chegou pra festa também. Tá louco, velho. O cara chutou todo mundo. Que isso? Vai ver, o Felipe Luiz cara é louco. aqui na beira do campo. Que isso? Tá todo... Eita, o filho tá todo embaraçado. Tá chutando goleiro, tá chutando Cebolinha. Até que o último toque do Alacian. Agora, pela Golcan. Você vê pelos mais diferentes ângulos. Eita, Desespero. sai daí, Mas velho. já tava se afogando, buscando uma boia ali, sabe? Pelo amor de Deus e tal. E a bola não tava ao alcance do Marcos Felipe. E o VAR, obviamente, está revendo também para saber se foi tudo bem, né? Aqui a gente ficou com a impressão de que foi tudo bem, mas o VAR precisa rever cada detalhe desse último lance antes de autorizar o reinício do jogo. E com isso, imagino eu, o período de acréscimo só vai engordando. E a plaquinha ainda não subiu. Daronco pede para esperar. Passamos os 45, o Felipe Luiz pediu, a arquibancada do Maracanã responde, o torcedor do Flamengo aumenta o volume mais uma vez. Final de jogo vai ganhando contornos dramáticos aqui no Maracanã. E com todo esse barulho, o garotinho caiu no sono ali do colo da mãe. Só pra deixar claro que é o bebê real, tá? Não é o bebê reborn. Eu Tá? achei que fosse o bebê reborn, eu fiquei bem quietinha Não, aqui. não é, não é. Falei, não é possível. Se você não sabe do que nós estamos falando, sorte sua. Aqui, ó. O Pedro tenta chutar. Será que o jogador do Bahia meteu a mão na bola ali embaixo? Deve ser isso que o VAR tá revisando, né? Meteu. E talvez tenha um pedido do Bahia também de alguma entrada violenta do Pedro. Com tudo isso já são, sei lá, uns 2, 3 minutos de paralisação só nessa revisão aqui. A gente não tinha falado do árbitro até agora, né, Geraldo? Ele não tinha sido assunto aqui na nossa transmissão ainda. Pois é. Ó, e ele vai pro VAR. Eu vou pro VAR. Acho que tá chamando um possível pênalti aqui. Tá chamando um possível pênalti aqui o Rafael Trace. Aparece a imagem, a informação no telão do Maracanã, checando o possível pênalti. E o Rogério Ceni está indignado, questionou muito o Daronco. Ó, a imagem aí no telão do Maracanã e agora o Maracanã vendo junto com o árbitro. Foi muita mão, velho. Nossa, como é? Se não for, velho. Não, isso é uma sacanagem. Se não for, é sacanagem mesmo. Sacanagem. Que bom rolou na área, hein? É, tem um toque. É, gente, eu acho que eu vou acertar o placar. 2-0. Ó, aqui, ó. Pra mim é 2-0. 2-0, falei. Eu falei antes da partida. Hoje é 2-0 pro Mengão. Mais vezes do 2-0. Aí, o Daronco tá vendo se 1, dá 2, pena, 3, 5, 10 vezes. É o Elmado. O Daronco tá pedindo pra ver Não, melhor. Não, meu pai já acertou uma. Mas agora o filho acertou. Quer ver? Olha. Quer ver? E vamos ver a decisão do Daronco. Não é pênalti. Não é pênalti. Deu pra fazer a leitura labial ali do Daronco. Que isso? Foi muita mão. O Rogério tá indignado porque... Foi muita mão, velho. Tudo que ele queria é manter o jogo numa temperatura alta, né? Com razão. Decisão final de não pênalti. E a impressão... Bom, vamos seguir aqui.
porque o Daronco tem a impressão de que ele pediu para rever, não sei se foi uma recomendação do Rafael Trace. O Bahia se lança ao ataque. Até agora nada da plaquinha nos acréscimos, hein? 11. Peraí que eu sou de humanas. Vamos até 56. Tentou o drible, o Eric Pulga ficou no chão. Aí dividida na sequência, agora tá no chão o Wallacian. E vai ter cartão. Nossa! 13 de acréscimo pro jogador do Bahia. Aumentou para 13? Ramos Mingo, cartão amarelo. Agora vamos ver se o VAR também não vai recomendar a revisão pro vermelho direto. É exemplo do que aconteceu com o Gerson. E o Zalão Cristiano Ronaldo, filho. O jogo tava tranquilo, sem cartão. Trabalhou, velho. Goleiro e árbitro, a gente não elogia isso aqui. Final, Do nada, o cara deu uma falta do nada. Que? Nossa! Pisando no peito do Nossa, o cara pisou no peito do Wallacian. Vamos ver por esse outro ângulo aqui, ó. Ele pisa no peito do pé. Isso foi muita mão, né? Como me deram um peitamento direto ali, velho. Como. E depois a gente vai fazer. Desculpa eu ter trabalhado, eu tô aqui. Verdade. Mais 59 mil comercializados. Daqui a pouco vai ter um público geral. Mais 60 mil torcedores, com certeza. 62.204 torcedores no Maracanã hoje. 62.204. Tivemos mais de 68 mil pessoas aqui contra o Corinthians. O Flamengo que tem a maior média de público do Campeonato Brasileiro, acima das 49 mil pessoas por jogo. Outros de mais de 62 mil aqui no Maracanã. Seu juiz! Ruizão! Seu lugar é na prisão! Juiz! Ladrão! O seu lugar é na prisão! 58, temos 7 minutos e meio pela frente, já tem muita coisa pra acontecer aqui no Maracanã. Você sabe, Juiz roubalhão! Juiz Ruizão! Seu lugar é na prisão! Seu juiz! Roubalhão! Seu lugar é na prisão! Ô polícia, pega o juiz e prende ele que ele tá trapaceando nesse banco. Nessa tá chamando, eu não aguento mais. E o Bahia vem com o William José pro Eric Pulga. Juiz roubado, seu lugar é na prisão. Vem de 3 do Bahia, dividiu com ele o Juiz Acevedo. roubado, seu lugar. A ganhar o tiro de meta. Mas o jogo ganhando com todos de drama aqui nos instantes finais, Maestro Júnior. Principalmente depois da expulsão do Gerson, né? Depois toda essa Juiz confusão. ladrão, o seu lugar é na prisão. Juiz ladrão, juiz ladrão, o seu lugar é na prisão. Ô juiz ladrão, seu lugar agora é na prisão. Ô juiz ladrão, seu lugar é na prisão. Seu filho da mãe, você não dá pênalti que foi muita mão naquela. Foi muita mão naquela bola. Muito mentiroso esse dono que só quer lascar o Flamengo porque é Botafogo em si. Passamos do 52. É O muito jogo vai até 58. Ele é muito trapaceiro. Alexandre reclamando ali com Ele é Rafael da Silva Alves. corintiano. O bandeira número 1. Ele é muito otário. Flamengo conquistando uma vitória Juiz importante. ladrão, o seu lugar é na prisão. Juiz ladrão, o seu lugar agora é na prisão. Juiz ladrão, não dá pênalti. Foi muito, seu lugar é na prisão. Juiz ladrão, seu lugar é na prisão. Gente, não foi muito pênalti, né? Todo mundo viu que foi muito pênalti. A derrota aqui no Maracanã. Léo Ortiz manda pra frente na direção do Pedro. Subiu bem pra cortar o Ramos Mingo. Deixa o Pedro fazer um gol, gente. Tapa de lado. Calmi. Rasga com ele, divide. Everton Araújo recupera pelo Mengão. O Wallacian. Passe errado. Bola recuperada pelo Bahia. William José. Olha o giro do Calmi.
Abertura para a ponta esquerda, Eric Pulga. William José vai para a grande área, Everton Ribeiro também. Pulga clareou, bateu o pé direito, colocado, Rossi. Você não é especialista não, tá? O goleiro do Flamengo. Você não é inteligente não é o pensa não, tá? Eu sou burro. Manda pra frente o Rossi. Subiu Acevedo. Briga Everton Ribeiro. Disputa ali com o Cebolinha. Segunda bola. Eita, meu Deus. Lateral pro tricolor de aço. Que não desiste. Vai à luta. Chegamos a 54. O jogo até 58 no segundo tempo aqui no Maracanã. E você curtindo ao vivo em todo o Brasil na tela do Sport TV e do Premier. Ramos Mingo engata a segunda marcha. Se manda pro campo de ataque. Faz o passe errado. O Wallacian toma dele. Olha o contra-ataque do Flamengo agora. O Wallacian prende. Vai ganhar a posse pro Flamengo. Acontece o desarme ali por trás, em cima dele. O Wallacian chama a galera pra vibrar. O Maracanã responde. Bem, menino, principalmente porque com um a menos, né? Um gás danado. Vocês veem que ele tá marcando em tudo quanto é lugar. Já estamos chegando a 55. Ah, se o meu pai tá vendo esse vídeo é porque meu pai não tem muitas informações do jogo do Flamengo. Eu fiz esse vídeo pra ele ver o jogo do Flamengo. Meu pai, o gol que o Flamengo fez foi do Arrascaeta, tá bom? Arrascaeta. Se reabilitando a derrota pro Cruzeiro na última rodada. Mas enquanto tem bambu, tem flecha. E o Bahia acredita. Olha o esticão na direção do William José. Faz o primeiro corte o Léo Pereira, mas a bola ainda é do Bahia. William José, corta a marcação, tem o Thiago na grande área, clareou o pé direito, soltou a bomba. A bola subiu e saiu. Aí foi o instinto do centroavante. O William José poderia ter acionado o Thiago, mas percebeu uma oportunidade da finalização, mandou a pancada. A bola caiu lá na Barra da Tijuca. Se lamenta aí o William José. Uma das últimas oportunidades do jogo, já passamos dos 55. Ele tem 4 gols desde que chegou ao Bahia em 21 jogos. Começou no CRB, passagem pelo Santos, pelo São Paulo. Aí jogou no futebol da Espanha, da Inglaterra, da Rússia. E agora está no tricolor. Mandou para frente o Rossi. Segunda bola é do Bahia. Everton Ribeiro, parte de frente. Levantamento na direção do Thiago. Rossi fica com ela. Já estamos chegando a 56. E o Daronco começa a contar a história dos 8 segundos. Você vê no detalhe aí. Ele conta os primeiros 3 segundos mentalmente. E os últimos 5 mostrando para o estádio inteiro. Se a conta chegar a 8, o time adversário, ao do goleiro, tem uma cobrança de escanteio. Agora tem falta para o Bahia já batida. Cauli. Acevedo. Everton Ribeiro. Recebe com liberdade, parte de frente. Aí toca de lado. Cauli. Everton Ribeiro. Eric Pulga está pedindo lá na esquerda. A bola vai na direção dele. Domina e vai encarar a marcação. É o Varela, chega por ali para ajudar também o Wallacian. Eric Pulga consegue o primeiro drible. Toca de lado pro Everton Ribeiro. Triangulação do Rezende na esquerda. Vem o levantamento. Subiu para tirar Alexandro. Aí disputa o Ramos Mingo, acaba sendo o último a tocar na bola.